A entidade da encruzilhada. Depois de conhecer este canal, me vejo compelido a compartilhar um acontecimento peculiar de minha juventude, um evento tão inquietante que, até hoje, me persegue em minhas noites de insônia. Meu nome é José. Por décadas, vivo em Taubaté, uma pequena cidade no interior de São Paulo. Sou natural dessa cidade. Cerca de 30 anos atrás, trabalhava arduamente na fazenda dos Almeida. Todos os dias, quando o trabalho se encerrava e as sombras do crepúsculo começavam a se alongar, caminhava pela mesma trilha de terra batida em direção à minha casa. No entanto, por mais que a exaustão tentasse me consumir, havia algo que despertava minha curiosidade todos os dias: o velho da encruzilhada. Nesse ponto, onde duas estradas de chão se cruzavam, encontrava um homem negro, de idade avançada, sempre sentado, contemplando o horizonte. Suas vestes eram simples, desgastadas, e seu rosto, embora marcado pelo tempo, possuía olhos vivos e penetrantes. No começo, nossas interações eram simples cumprimentos, mas logo evoluíram para conversas mais profundas. Nessa noite, em particular, eu estava aborrecido. Tivera um atrito com Paulo, um colega de trabalho e amigo desde a infância. Ele danificara, sem querer, uma de minhas ferramentas mais valiosas. A raiva fervilhava dentro de mim, enquanto caminhava, ensaiava em minha mente as palavras que jogaria contra ele no dia seguinte. Ao chegar à encruzilhada, quase não notei o velho. Mas, como sempre, lá estava ele, exibindo aquele sorriso que parecia saber mais sobre mim do que eu mesmo. "Boa noite, José", disse ele, sua voz carregando tanto o peso dos anos quanto uma intrigante serenidade. "Boa noite", respondi, tentando esconder meu aborrecimento. "O que aflige seu coração hoje?", perguntou ele, com uma expressão tão compreensiva que senti um ímpeto de desabafar. Contei-lhe sobre o incidente com Paulo, sobre minha frustração e raiva. Ele me ouviu atentamente, sem interromper. Ao terminar meu relato, ele simplesmente assentiu e disse: "Às vezes, a vida tem maneiras enigmáticas de lidar com nossas preocupações." Eu apenas concordei, sem entender plenamente o que ele quis dizer com aquilo. Despedi-me e continuei meu caminho, mas, ao olhar para trás, percebi que ele ainda me observava, com uma expressão que misturava simpatia e um toque de malícia. Naquela noite, um sentimento desconfortável me envolveu, e tive sonhos perturbadores, nos quais o velho da encruzilhada aparecia, sussurrando palavras que eu não conseguia entender. Ao despertar, algo me dizia que o dia que se iniciava não seria como os outros. E eu estava certo. Porque no dia seguinte, Paulo sofreu um terrível acidente na fazenda. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para um jogo de tabuleiro de horror que é bastante divertido e assustador ao mesmo tempo. Tenho certeza que você vai gostar de jogar com seus amigos. Basta clicar no link para conhecer. Obrigado por comprar pelo link e apoiar o canal. Nos dias que se seguiram ao acidente de Paulo, meu espírito encontrava-se em uma turbulência de emoções. A notícia de seu acidente, quando um pesado saco de grãos desabou sobre ele, deixando-o com vários ossos quebrados, abalou não só a mim, mas toda a comunidade da fazenda. Não conseguia me livrar da sensação de culpa, remoendo em minha mente a conversa que tive com o velho da encruzilhada na noite anterior ao incidente. O sol escaldante e o ar pesado do interior de São Paulo tornavam os dias ainda mais longos e exaustivos, mas a curiosidade, e talvez até o medo, sempre me levavam de volta àquela encruzilhada depois do trabalho. Queria encontrar respostas, entender se aquela coincidência terrível realmente tinha alguma ligação com o velho. Foi então que, um dia, ao relatar minhas inquietações amorosas sobre Clara, a bela filha do dono da fazenda, percebi mais um evento estranho. Até então, Clara mal notava minha existência, considerando-me apenas mais um dos tantos trabalhadores de seu pai. Mas, após desabafar com o velho sobre meus sentimentos por ela,
algo surpreendente aconteceu. No dia seguinte, Clara me procurou, com um olhar tímido e uma expressão suave, para conversar. Era como se, de repente, um interesse aflorasse em seu olhar. Eu estava confuso, tentando juntar as peças desse enigma que estava se desenrolando diante de mim. Mas, ao mesmo tempo, não podia evitar a euforia de finalmente receber a atenção de Clara. Decidi testar essa estranha conexão entre o velho e os acontecimentos em minha vida. Certa tarde, confessei a ele o desejo de ser promovido no trabalho, para uma posição mais respeitável, talvez como capataz. E, para minha absoluta surpresa, apenas uma semana depois, o velho capataz foi transferido e o Sr. Almeida me chamou, oferecendo-me a posição. Agora, estava claro para mim que havia algo sobrenatural em jogo. O velho não era apenas um mero morador da encruzilhada, mas sim uma entidade que parecia ter o poder de moldar minha realidade conforme suas vontades, ou conforme minhas confissões. Naquele dia, após aceitar a promoção, decidi confrontar o velho. Precisava de respostas. Assim, ao entardecer, com o céu tingido de vermelho e laranja, dirigi-me à encruzilhada, a adrenalina pulsando em minhas veias. No entanto, para minha perplexidade, ele não estava lá. Em vez disso, encontrei uma pequena pena negra, exatamente no lugar onde ele costumava se sentar. Ao pegá-la, um calafrio percorreu meu corpo e uma voz sussurrou em meu ouvido, gelando meu sangue. Cuidado com o que deseja, José. Aterrorizado, soltei a pena e corri para casa, sentindo uma presença espectral me acompanhando a cada passo. Aquela noite, o medo me dominou por completo, com a crescente realização de que havia mexido com forças além da minha compreensão. Meu coração parecia nunca descansar. O ritmo frenético do dia a dia na fazenda, a nova responsabilidade como capataz e as inquietantes interações com o velho da encruzilhada pesavam sobre mim. O frio que senti ao tocar na pena negra ainda arrepiava minha pele, fazendo-me questionar constantemente sobre a natureza e a intenção daquela misteriosa figura. Dentro de casa, meu santuário de tranquilidade transformou-se em um labirinto de sombras e murmúrios. O vento, ao soprar através das frestas da janela, trazia consigo sussurros que pareciam formar palavras, embora eu não pudesse discernir seu significado. Sentia que precisava compartilhar minhas experiências com alguém. Mas com quem? O simples pensamento de que o velho poderia saber de qualquer conversa que eu tivesse era aterrorizante. E então me lembrei do pastor Benício, o líder espiritual da pequena igreja que ficava no coração de Taubaté. Embora não fosse particularmente religioso, sempre respeitei o pastor, um homem de fé inabalável, simples, porém com um conhecimento profundo das escrituras e das batalhas entre o bem e o mal. Em uma tarde nublada, com nuvens cinzentas carregadas de promessa de chuva, visitei a igreja. Lá dentro, a atmosfera era acolhedora, com o aroma do incenso flutuando no ar. O pastor estava no altar, arrumando algumas velas, quando me viu. Seus olhos, marcados pelas rugas do tempo, mas ainda cheios de vida, encontraram os meus. Ele sorriu e veio em minha direção. José, que surpresa te ver aqui durante a semana. Em que posso ajudar? Engoli em seco, buscando as palavras. Preciso falar sobre algo que está acontecendo comigo. E, assim, despejei todos os eventos recentes, desde meus encontros com o velho até a pena negra e os sussurros noturnos. O pastor ouviu atentamente, seus olhos não me deixando nem por um segundo. Quando terminei, ele suspirou profundamente, cruzou as mãos e disse: já ouvi histórias semelhantes em outros tempos e lugares. Entidades que atuam nas encruzilhadas, moldando destinos e cobrando preços. É preciso ter cautela, José. Senti um alívio momentâneo ao ser levado a sério. O que devo fazer, pastor? Perguntei, ansioso. Primeiro, é preciso entender quem ou o que é essa entidade. E isso só será possível com um encontro, disse ele, seu olhar tornando-se determinado. E assim, decidimos juntos que, no dia seguinte, voltaríamos à encruzilhada,
em busca de respostas. Naquela noite, dormi um sono inquieto, assombrado por pesadelos. E, em um deles, o velho estava lá, mas não mais como um ancião sorridente. Seus olhos agora eram duas chamas vermelhas, e seu sorriso, um rasgo de trevas. Ele apontava para mim, e uma voz gutural proferia: "Você não deveria ter falado, José." Despertei suado e assustado, um medo me consumindo, sabendo que o dia seguinte guardava um confronto que poderia mudar meu destino para sempre. As sombras do entardecer cresceram enquanto eu e pastor Benício caminhávamos em direção à encruzilhada. As conversas anteriores com o velho sempre aconteciam no mesmo local, uma parte da estrada onde 4 caminhos se cruzavam, cercados por árvores retorcidas que sussurravam com o vento. "José, lembre-se do poder da fé", murmurou Benício enquanto nos aproximávamos, "e de que o mal só tem poder quando permitimos. Nem precisamos procurar." O velho estava lá, sua figura se destacando contra o lusco-fusco. Seu sorriso, antes caloroso, agora parecia zombar de mim. "Boa noite, José." "Vejo que trouxe companhia dessa vez", ele disse, seus olhos fixos em Benício. Benício não hesitou. "O que você quer com José?" O velho riu, o som ecoando de forma estranha. "Eu ofereço oportunidades, pastor. José tem desejos, e eu posso atendê-los. Mas, como tudo na vida, há um preço." Senti um calafrio. As palavras do velho eram um lembrete do poder que ele parecia ter sobre os acontecimentos em minha vida. "O que você quer de mim?" "Um pacto, José", disse o velho, seu tom mais sério. "Uma promessa. Em troca, tudo que você desejar será seu. Mas recuse, e, bem, nem tudo será tão agradável." Olhei para Benício, buscando orientação. Ele manteve sua compostura, apesar do peso da situação. "José, lembre-se do que é verdadeiro. Do que é eterno. Não faça acordos com aquele que só busca enganar." Eu respirei fundo, tomando uma decisão. "Não. Não vou fazer nenhum pacto. Não com você." O velho pareceu genuinamente surpreso, depois irritado. Seu semblante mudou, tornando-se mais ameaçador. "Isso é uma escolha tola, José. Muito tola." E então, uma sensação de frio me envolveu, tão intensa que mal podia respirar. O choro distante de um corvo quebrou o silêncio, seguido pelo sussurro do vento nas folhas. Por um momento, parecia que o mundo havia parado. Quando voltei a olhar para a encruzilhada, o velho havia desaparecido, deixando apenas a estrada vazia e o crescente desconforto em meu peito. Benício colocou a mão em meu ombro, me trazendo de volta à realidade. "Fez a escolha certa, José. Mas devemos nos preparar. A batalha só está começando." Eu não via o sol da mesma forma após aquelas revelações. O calor de Taubaté, que eu tanto apreciava depois de um dia de trabalho, agora carregava um tom sombrio. O conflito interno era claro, o desejo de ter mais, de mudar minha realidade em contraste com o medo do preço que teria que pagar. Sentado no banco de madeira da igreja, olhava para o altar, esperando o pastor Benício, que havia ido buscar algo em sua casa. As janelas abertas permitiam a entrada de uma brisa suave, balançando levemente as cortinas brancas. Ele chegou, carregando uma Bíblia desgastada e alguns papéis amarelados. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao meu lado, abriu o livro e começou a ler versículos, trechos que falavam sobre a resistência do mal, a fé inabalável e a redenção. "José", ele disse com sua voz rouca e calma, "o mal se fortalece onde encontra brechas." Seu encontro com aquele velho, seus desejos e raivas, abriram uma porta. "Nós temos que fechá-la." Concordando com a cabeça, eu escutava atentamente. Ele sugeriu um jejum e orações intensivas, como uma forma de fortalecer meu espírito e minha conexão com Deus. Durante dias, sob a orientação de Benício,
Busquei dentro de mim o arrependimento genuíno pelos meus desejos mesquinhos e raivas injustificadas. Pedir perdão e buscar reconciliação com aqueles que, de alguma forma, eu havia prejudicado tornou-se uma jornada diária. Benício e eu passávamos horas na igreja. O lugar, que sempre me pareceu sereno, agora pulsava com uma energia diferente, quase palpável. Em uma dessas noites, enquanto orávamos, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se estivesse sendo observado. Abrindo os olhos, vi o vulto de um homem na entrada da igreja. Ele estava lá, parado, olhando para nós. Não era possível ver seu rosto, mas a silhueta era inconfundível, o velho da encruzilhada. Antes que pudesse dizer algo, ele desapareceu, mas a mensagem estava clara. Ele sabia de nossas intenções. Ele estava esperando nosso próximo movimento. Era quase meia-noite, e o silêncio envolvente da fazenda contrastava com a tempestade que se formava dentro de mim. O pastor Benício e eu estávamos a caminho da encruzilhada. Cada passo parecia coar mais alto que o anterior, e meu coração batia em um ritmo frenético, quase saindo do peito. Ao chegarmos ao local, tudo estava quieto, demasiadamente quieto. Até mesmo os grilos, que normalmente dominavam a noite, pareciam ter se silenciado. O vento fraco fazia a poeira dançar sob a luz fraca do luar, criando sombras que distorciam a realidade. Ficamos lado a lado, de frente para a encruzilhada, e começamos a orar. A voz do pastor, antes calma e firme, agora carregava uma urgência que eu nunca tinha percebido. Em meio à oração, uma risada fria e distante cortou o silêncio. O estranho é que mesmo tendo vivido tudo aquilo, de certa forma, eu ainda me recusava a acreditar que era tudo verdade. O velho estava lá, mas, dessa vez foi muito diferente. Seu olhar, antes cheio de vida e sagacidade, agora estava vazio e sem emoção, e suas roupas, antes simples e desgastadas, pareciam fluir como fumaça. Eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Fiquei petrificado de medo. Você acha que pode simplesmente desistir do que foi acordado, José? Não funciona assim. Sua voz parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Pensou que, simplesmente rezando, poderia escapar do destino que você mesmo escolheu. Benício deu um passo à frente, os olhos fixos no velho. Em nome de Jesus, eu te repreendo, ele gritou com autoridade. O velho apenas sorriu, um sorriso que nunca vou esquecer, carregado de maldade e escárnio. É o livre-arbítrio que permite a escolha, velho, respondeu Benício. E é o arrependimento e a fé que redimem as almas. O clima começou a mudar. Uma brisa fria e densa começou a nos envolver, e a terra sob nossos pés tremia levemente. As palavras de Benício, no entanto, pareciam criar uma barreira invisível, protegendo-nos. Eu só preciso que ele diga sim, pastor, sussurrou o velho, fixando seu olhar em mim. Era uma batalha de vontades, e senti uma pressão esmagadora em minha mente, como se algo estivesse tentando forçar a minha decisão. Respirando fundo, com toda a força que consegui reunir, gritei: eu escolho a luz, eu escolho Jesus. Eu rejeito qualquer acordo contrário à palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu te repreendo, bata em retirada agora. O velho gritou em agonia, sua forma começando a se desfazer. O vento tornou-se um furacão, e a encruzilhada parecia estar no centro de uma tempestade violenta. Mas, acima do rugido do vento, a voz de Benício ecoava clara e poderosa, recitando versículos e clamando pela proteção do Senhor. E, então, tão abruptamente quanto começou, tudo cessou. O velho havia desaparecido, e a paz retornou à encruzilhada. É como se nada do que aconteceu tivesse, de fato, ocorrido. Ofegante, olhei para Benício, que tinha um olhar cansado, mas triunfante. O mal foi repelido, José. Mas lembre-se, o caminho da fé é diário. Você deve se manter firme. Com o amanhecer se aproximando,
Voltamos para casa, sabendo que, embora a batalha naquela noite tivesse sido vencida, a guerra contra o mal é eterna. Nunca mais passei por aquela encruzilhada. E, com o passar dos anos, fortaleci minha fé e me dediquei à igreja, tornando-me pastor e ajudando outros a encontrar a luz em meio à escuridão. Ao olhar para trás, vejo o quão perto estive do precipício, o quão perto estive de me entregar a um destino sombrio. Porém, foi justamente naquele momento de desespero que encontrei a luz e a redenção. Quero compartilhar com você, leitor, um conselho valioso que carrego comigo desde aquela noite. O mal é real. Ele se manifesta de formas sutis, muitas vezes disfarçado de ofertas tentadoras e promessas vazias. No meu caso, foi na forma daquele velho, com seu olhar penetrante e palavras que pareciam ecoar os desejos mais profundos do meu coração. Mas, como aprendi da maneira mais difícil, não devemos nos deixar enganar. Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Ele é a luz que ilumina a escuridão, o porto seguro em meio às tempestades da vida. Quando o mal tenta nos envolver com suas mentiras e seduções, é a ele que devemos nos voltar. Por isso, te convido a receber Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Foi a melhor escolha da minha vida e garanto que será a sua também. Desde aquela noite, o velho nunca mais se manifestou para mim, graças a Deus. Mas ouvi relatos de outros que se encontraram com ele, que foram tentados pelas mesmas promessas. E é por isso que estou aqui, compartilhando minha história. Não como um conto de terror para assustar, mas como um alerta. Um testemunho do poder da fé, da fidelidade e do amor de Deus. Então, quando se sentir perdido, desorientado ou tentado pelo mal, lembre-se da minha história. Lembre-se de que existe um caminho, uma luz que nunca se apaga. Não se entregue. Não aceite as ofertas do maligno. Mantenha sua fé firme, e Jesus estará sempre ao seu lado, guiando-o e protegendo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, lembre-se de deixar o like. Convido a continuar comigo no próximo relato que está aparecendo no seu vídeo agora. É muito assustador. Te vejo lá dentro, se tiver coragem.